Bom sábado. Estou bebendo essa recomendação aqui. Baita café de chocolate trufado. Vale a pena experimentar. Muito suave mesmo. Melhor que qualquer Nespresso aromatizado que vocês quiserem comprar. Cafézinho de pó, faz no coador. Excelente café. E o motivo que me traz hoje aqui de Brasil, de novo, é para falar do caso de Obergefell versus Hodges, né, que foi um caso na Suprema Corte dos Estados Unidos que foi bastante marcante, né. Vou citar outro caso também, mas esse que é o objeto do estudo do próximo aula. Mas foi basicamente, a história é o seguinte, tem que acompanhar os nomes aqui porque senão eu vou me perder. James Obergefell era casado com John, né, só que o John ele ficou terminalmente doente e estava prestes a morrer. E aí, o que as pessoas fazem quando estão terminais? Decidem logo se casar para passar os direitos, enfim, direitos de herança e, enfim, alguns outros direitos e até mesmo reconhecimento, né? Mas, basicamente, o casamento tem um objetivo, além de um objetivo de aumentar a dignidade e reconhecer realmente o casamento, mas tem direitos que deles decorrem, que são direitos práticos. Então, na época, 2015, acredito que foi 2015, eles não puderam se casar. Talvez isso aconteceu antes. Mas, o fato, a decisão foi em 2015. Eles moravam em Ohio, e Ohio não permitia o casamento do mesmo sexo. E, vou deixar o café aqui, né? Acho que aparece aqui, boa. E a questão eles não podiam casar em Ohio, mas em Maryland era permitido casar. Então eles foram até Maryland, se casaram e depois voltaram para Ohio. Só que aí o John efetivamente morreu. E na hora do parceiro dele, do James Obergefell, ter reconhecido na certidão de óbito que o John era o seu cônjuge, né? Um dicionário meio moro, os funcionários públicos lá de Ohio não reconheceram. E aí ele falou assim, como assim? Eu tô casado, né? Mas aqui em Ohio, para o funcionário da repartição lá, não é casamento, porque eles não reconhecem. Então, eles foram reclamar dessa atitude dos funcionários, né? E aí foram para as cortes distritais, que reconheceram sim o casamento, porque eles se casaram em Maryland, então não tem nada a ver, o Ohio tem que reconhecer, eles são casados em Maryland, mas essa decisão subiu para um tribunal de apelação que negou o casamento, que negou duas coisas. O casamento o reconhecimento dessa certidão e que o outro estado possa fazer isso que o outro estado, que no caso Maryland, reconheça esse casamento. Então esse caso subiu à Suprema Corte, né, para justamente questionar duas coisas. Se o estado pode atribuir, emitir certidão, licenciamento de casamento, né, permitir casamento de pessoas do mesmo sexo. E a segunda pergunta é se o outro estado deveria reconhecer um casamento do mesmo sexo, ainda que casou em um outro estado, né? Porque os estados dos Estados Unidos têm uma independência muito grande, né? São uma autonomia bastante evidenciada. Então eles levaram esse caso, né? Eles não, o Obergefell, porque o John já tinha morrido, mas eu acho que juntou com outros casos pedindo reconhecimento de casamentos do mesmo sexo, e aí chegou na corte, né? A corte, numa decisão apertada, decidiu que sim, eles têm direito de casamento, né? O voto vencedor do Kennedy, do juiz lá, Kennedy, ele reconheceu quatro bases, né? Primeiro, que o direito de escolha de casamento de cada um pertence na esfera de autonomia individual, né? E a gente sabe que nos Estados Unidos a autonomia individual ela é bastante protuberante. O segundo princípio que o Kennedy estabeleceu é que o direito de casar vai proteger sim a relação íntima entre pessoas. Não é apenas o direito
aquele negativo de ninguém te interferir no teu relacionamento, mas sim um direito afirmativo de que nós somos casados, né? E temos e além de você ter que me respeitar, eu posso afirmar isso em prol do coletivo. Uma terceira base que apoiou a decisão foi que o direito de casamento de pessoas do mesmo sexo protege tanto as crianças quanto as famílias, porque vai dar proteção legal. Ele fala a construção de casas e a educação aos filhos. E por último, uma outra base, né, que amparou a decisão, é que o casamento é a pedra angular da ordem social e fundação da unidade familiar, né? E aí, por que a gente tem, para dar uma vislumbrada maior, porque casamento é importante nos Estados Unidos, em qualquer lugar? Porque ele vai poder te assegurar benefícios fiscais, direitos de herança, privilégios probatórios e também autoridades sobre decisões médicas. Algumas dessas dimensões do casamento que podem realmente influenciar pragmaticamente a vida de um casal, né? Não é apenas um reconhecimento no papel, vem uma série de efeitos atrelados a esse reconhecimento. Ele também baseou essa decisão, né, justamente que o Obergefell alegava que essa negativa do reconhecimento de casamento de pessoas do mesmo sexo, ele afrontava a 14ª emenda dos Estados Unidos, que tinha uma cláusula de proteção igualitária, né, de devido processo legal e proteção, que essa cláusula está intimamente ligada quando se trata de casamentos do mesmo sexo. Então veja que ele colocou aí um devido processo legal e o direito de proteção que deveriam também ser amparados para pessoas do mesmo sexo, né? Ok, só que o que interessa nessa questão aqui não é o voto vencedor, mas o voto divergente. Porque a gente vai entrar naquela batalha de novo de que prevalece, a palavra de uma corte ou a palavra da maioria. Segundo John, deixa eu pegar o nome do cara, John Roberts, um juiz que votou contrário, ele votou contrário basicamente por entender que os juízes não podem entrar nessa questão, nesse mérito que deveria ser debatido publicamente. Então eles estão usurpando a função democrática, uma função do parlamento, que ele mesmo deveria, as pessoas, né, representadas pelo parlamento, deveriam debater sobre a possibilidade ou não do casamento do mesmo sexo. E aí ele fez uma distinção, né, fez o distinguish entre alguns precedentes que o voto do Kennedy trouxe, que era, por exemplo, a Corte Constitucional americana tinha derrubado a proibição, né, de casamento de pessoas de raças diferentes, tinha proibido também, tinha derrubado a decisão que proibia o casamento de pais que estavam em débito com pensão alimentícia de filhos de outro casamento, enfim, assegurando o direito de pessoas de sexos diferentes, de raças diferentes ou que estavam em débito com pensão alimentícia também poderiam casar. Ele citou alguns precedentes, não me lembro outro qual mais, acho que é do anticoncepcional, de algum estado que proibia a utilização ou a comercialização de anticoncepcional. Isso foi essa lei, né, foi proibida, né, porque não tem nada a ver, isso é o direito de uma pessoa individual, você não pode proibir isso, né? Enfim, ele citou exatamente, fez uma distinção nessa questão, porque além de se aceitasse casamento de pessoas do mesmo sexo, que segundo ele a definição de casamento tem sempre dois, né? O casamento entre duas pessoas, né? E de sexo entre homem e mulher pressupõe a duas pessoas. Se aceitar o casamento de pessoas do mesmo sexo, a gente também teria que aceitar casamentos com mais de duas pessoas, né? Que para ele o núcleo do casamento era tanto a questão de duas pessoas se casarem quanto pessoas de sexos opostos. E se abalar um núcleo sexo oposto, que pode casar com pessoas do mesmo sexo, também agora pode casar 3 pessoas, 4 pessoas, né? E aí ele colocou isso, mas sinceramente meio fraco, né? Mas basicamente ele queria reconhecer justamente que como a Constituição americana ela não
ela não definiu o que é casamento, ela abriu espaço para que os estados, as constituições dos estados definissem o que era. E no caso de Ohio, Ohio não definiu. E aí, o voto dele é interessante porque não se trata em basicamente dizer sim ou não para o direito de casamento de pessoas do mesmo sexo, mas é uma decisão que vai dizer sim ou não para quem decide, né, qual é a jurisdição constitucional, quem decide a jurisdição constitucional, quem decide quais são os direitos que valem e que não valem. Para a visão dele, né, ele coloca isso até no final do voto, que as pessoas do mesmo sexo podem celebrar, conseguir um casamento, podem celebrar tudo, mas a única coisa que eles não poderiam celebrar seria um processo constitucional. E aí ele faz uma crítica, né, a essa questão da defesa da 14ª emenda, que fala sobre o devido processo legal, interligado com o direito à proteção igual. Ele faz uma crítica falando que o processo, o único processo que foi desrespeitado foi o processo democrático, que não elegeu, no caso do estado de Ohio, não elegeu que pessoas do mesmo sexo poderiam se casar. Então ele acrescenta que isso não é um direito de maioria. Enfim, é basicamente isso. Como se a maioria da Corte Constitucional tivesse usurpado, né, o direito do povo democrático, que o povo que deveria deliberar em Ohio, segundo ele, que casamento do mesmo sexo permitir. E aí ele se colocou que ele não tinha nenhuma questão envolvida, ele não inveja casamento de pessoas do mesmo sexo, enfim, foi uma decisão que ele optou por dar esse recorte em relação a pode uma Corte Constitucional decidir um direito que deveria ser discutido no Poder Legislativo. Basicamente foi isso a questão dele. Eu aproveito aqui para trazer também um outro caso que eu acho que já citei aqui, que é o caso de Bostock versus o Clayton Curtis. O Gerald Bostock, ele trabalhava num bar, sei lá, em algum lugar, e ele expressou que ele tinha ele participava, tinha interesse numa liga de softball gay, né, uma liga justamente só para pessoas do mesmo sexo, e enfim, ele falou isso, né, e aí ele foi demitido. Só que aí ele foi demitido, mas por puro preconceito. As pessoas não aceitavam que ele pudesse se manifestar os interesses dele, né? E aí, qual foi mas não havia efetivamente nenhuma lei, né, no Civil Rights, do título 7, proibia o tratamento diferenciado entre pessoas de sexos opostos, né? Não necessariamente ele vedava a discriminação de homem e mulher, né? Agora não tinha essa questão da discriminação por causa do sexo, por causa da opção sexual, né? Agora eu me expressei melhor. A discriminação que não poderia ocorrer era em virtude do sexo, né? E não por causa da opção sexual. Então, segundo a oposição, né, poderia sim demitir, porque o título 7 do Civil Rights não protegem pessoas que têm opção sexual, discriminação por opção sexual. Então eu poderia demitir algum funcionário meu justamente porque ele tem uma opção sexual, que eu não concordo. Mas não foi isso que a Corte Americana decidiu, ainda que não esteja explícito isso no título 7, que vede o tratamento diferenciado entre pessoas que optem pelo sexo, tem uma opção sexual distinta, né? Optem por pessoas, ou tem uma opção sexual que não seja por pessoas do sexo oposto. É um direito que a pessoa tem na sua liberdade individual. Então ela não pode ser discriminada, ainda que isso não esteja escrito, né? Então veja que é uma interpretação que, lógico que deu o verdadeiro significado do texto, mas que não foi democraticamente colocada na Constituição, né? No Civil Rights. Mas aí a gente vem aquela questão. Eu acho que eu vou ter, se eu conseguir, eu coloco até um vídeo aqui no próximo
não sei se eu posso botar no IGTV, que fala sobre entrevistas da década de 80 aqui no Brasil, né, sobre o que as pessoas acham de homossexuais, né? E aí todo mundo fala, acho que tem que morrer, eu acho que sei lá o que, não pode, como é a discriminação, são pensamentos inconcebíveis hoje em dia. Mas aí vem aquela questão, esse juiz aí, o John Roberts, que defendeu o direito da maioria democraticamente deveria decidir, e vem cá, quando é que essa Constituição foi decidida? As coisas mudam, o pensamento da maioria muda. Agora, assim, não tem como você falar que a maioria de hoje é a mesma maioria da década de 80. Justamente que eu quero colocar esse vídeo para ver que, olha como o pessoal pensava na década de 80. Olha como é arriscado a gente manter esse pensamento, né, só porque está num documento é porque é o que a maioria pensa. Na realidade, a nossa Constituição de 88 foi legislada por maioria de pessoas que já morreram. Então veja, essa maioria é questionável, no mínimo. E assim, são coisas inconcebíveis mesmo que na entrevista, até a última pessoa que vai defender, ela acaba por ter um preconceito assim escancarado, assim. Mas basicamente é isso. Essa crítica que eu estou fazendo, a questão da maioria, colocar a maioria sempre como se fosse uma questão incontroversa, né? Lógico que a questão da democracia é super importante, mas a maioria, muitas das vezes, não vai ser complacente, né? Não vai ser legal com a minoria, né? Às vezes a minoria é justamente quem precisa ser protegida e não a maioria. E por isso que é importante, a meu ver, a questão do Judicial Review, né? Que tem uma blindagem, né? Contra decisões tomadas majoritariamente, mas que violem direitos substantivos e direitos fundamentais. Então eu termino esse vídeo, dou o último gole aqui no café. Um bom sábado a todos.